Bom, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, mais uma vez, claro, o motivo que nos traz aqui à tribuna para falar da antiga PEC 241, chamada PEC 55, que está tramitando aqui na nossa casa e, ora, objeto de debate. Nós queremos aqui, mais uma vez, não só lamentar, mas protestar pelo fato de uma matéria tão relevante como essa estar se dando a sua tramitação de forma tão assodada, né? Afinal de contas, nós não estamos tratando de uma proposta legislativa qualquer. Nós estamos tratando de uma mudança à lei maior, que é a Constituição Federal, e seguramente estamos tratando de uma das mudanças mais radicais à Constituição Cidadã Nossa de 1988. Por que essa radicalidade? Porque ela mexe no coração da Constituição de 1988, naquilo exatamente que ela tem de proteção e de afirmação da cidadania do povo brasileiro, que são exatamente os capítulos destinados aos direitos sociais. E o que é que essa lei pretende, minha Nossa Senhora? Essa lei pretende simplesmente, por longos 20 anos, estabelecer um teto para os chamados gastos, exatamente nessas áreas sociais. E, ao estabelecer esse teto, que seria os investimentos corrigidos pela inflação do ano anterior, o que é que vai acontecer na prática? Uma redução drástica de recursos. O que é que vai acontecer na prática? Você desidratar cada vez mais o orçamento, que já não é suficiente para áreas fundamentais, como educação, como saúde, como assistência social e etc. Mas a PEC tem muito mais crueldade ainda, né? A chamada regra Temer-Meirelles, ela é muito mais cruel ainda, porque ela, além, repito, de estabelecer um teto para os gastos nas áreas sociais, não permitindo que os investimentos ultrapassem a correção da inflação do ano anterior, o que é que a PEC também pretende? Pretende anular, pelo igual período de 20 anos, a vinculação constitucional para as áreas de educação, de saúde. Ou seja, me refiro àquele dispositivo constitucional, luta grande da sociedade brasileira, que assegurou pisos mínimos para a área da educação e para a área da saúde. Essa, senadora Gleisi, sem dúvida nenhuma, foi uma das mais importantes conquistas da democracia brasileira. Falar do piso mínimo, por exemplo, para a área da educação, significa falar de uma ação de proteção social. Quando os legisladores, interpretando o sentimento da sociedade, acolheu propostas como essa, de assegurar que o orçamento, no mínimo, tinha que destinar tantos por cento para determinadas áreas, como no caso da educação, que foi que ele quis dizer com isso? Dizer que são áreas essenciais, fundamentais para o processo de desenvolvimento do país, para o processo da conquista plena da cidadania do povo brasileiro e, portanto, teriam que ter toda uma ação de proteção. É assim que se explica o piso, por exemplo, para a educação, para a saúde e etc. E essa conquista foi tão importante, mas tão importante, que a partir
da garantia de um piso mínimo para essas áreas essenciais, o que foi que nós conseguimos? Nós conseguimos dar uma previsibilidade e, portanto, uma continuidade do ponto de vista dos recursos destinados para essas áreas. É claro que, como a própria Constituição coloca, nós estamos aqui falando de piso mínimo. Significa o quê? Significa que não pode o recurso ser abaixo desse piso, mas pode, naturalmente, os recursos ir além do piso, como, de fato, aconteceu nos governos Lula e nos governos Dilma, nos governos do Partido dos Trabalhadores, pelo quanto esses governos, com a sensibilidade que tiveram, reconhecer o tamanho do passivo, da dívida que o Estado brasileiro tem para com a educação, da creche, passando pelo ensino médio até a graduação e a pós-graduação. Foi com essa visão de estadista que sabe que nação nenhuma no mundo atingirá o seu patamar de uma nação civilizada, com justiça social, com distribuição de renda, com emprego, com cidadania, se não for pelo caminho de investimentos fortes, perenes, em área como educação. Foi com essa visão que, por exemplo, nós não investimos apenas 18%. O governo da presidenta Dilma chegou à marca de 23% dos recursos do orçamento destinado à educação. Foi com essa visão que nós começamos o primeiro mandato do presidente Lula e nós investíamos apenas 3,2% do produto interno bruto na educação. Chegamos em 2014, saímos de 3,2% do PIB para 6,2% do PIB. E isso foi o que permitiu, sim, nós termos construído, nós termos implementado, aliás, um ciclo extraordinário de avanços e conquistas em prol da educação brasileira, ciclo esse que se expressa, por exemplo, em leis como o Fundeb. Na época do governo do PSDB, dos tucanos, a educação para eles não era vista como uma prioridade total. A educação para eles não era vista, não era encarada como um direito para todo cidadão e cidadã brasileira. Tanto é verdade que, por exemplo, não foram eles que criaram o Fundeb, criaram o Fundef. Nós reconhecemos que foi um passo importante, mas o Fundef jamais daria conta do desafio que é garantir o direito à educação. Não é só para os meninos e meninas do ensino fundamental. Nós temos que garantir o direito à educação desde a creche, passando pelo ensino fundamental, pela pré-escola, pelo ensino médio e pelas suas mais diversas modalidades. E, ao chegar ao governo, nós corrigimos essa distorção. Aprovamos, por unanimidade, no Congresso Nacional, o Fundeb. Tive a alegria e a honra de ter sido a relatora do Fundeb. E o Fundeb, eu digo aqui mais uma vez, se constitui numa das políticas mais ousadas pelo caráter universalizante que ela tem. Foi com o Fundeb que nós começamos a dar passos concretos nesse país para cuidar da creche, até então totalmente relegada, abandonada. Até porque, peço os meus mais 10 minutos, viu, senhor presidente? Por favor, tenho direito a 20 minutos regimentalmente. Até porque, repito, os municípios, mesmo que desejassem, os municípios brasileiros não tinham condição absolutamente nenhuma de desenvolver uma política pública que desse conta da creche até o ensino fundamental pela insuficiência dos municípios, pela dificuldade do ponto de vista orçamentário. E o Fundeb veio, né, para corrigir exatamente essa situação, para a gente superar essa lacuna inaceitável. O que é isso? Quer dizer que quem tem dinheiro, o andar de cima,
bota seu filho para estudar, desde os primeiros anos, da creche até o ensino médio, depois na universidade e etc. E os filhos da maioria do povo pobre desse país? A eles, o que era dado, de repente, era somente o ensino fundamental. Pois bem, nós corrigimos isso, veio o Fundeb. Com o Fundeb, nós criamos programas como Proinfância, para levar creches e creches de boa qualidade para as nossas crianças. Criamos o programa Caminho da Escola, para ir corrigindo, resolver aquela situação vergonhosa, humilhante, que era ver os nossos alunos transportados até em carroças, correndo risco, inclusive, de vida. Hoje nós temos os amarelinhos, foram programas, repito, tanto Proinfância como Caminho da Escola, programas oriundos exatamente do Fundeb. Com o Fundeb demos um primeiro passo para criar a Lei 11.738, que instituiu o piso salarial do magistério. Com o Fundeb, nós avançamos do ponto de vista de estabelecer uma política de financiamento que não tinha mais só um olhar para o ensino fundamental, mas da creche até exatamente o ensino médio. Mas quero dizer ainda que nesse ciclo de avanços e conquistas para a educação brasileira, por que não falar do REUNE, Programa de Reestruturação do Ensino Superior Brasileiro? Que programa extraordinário, programa que simplesmente possibilitou que, pela primeira vez, a expansão do ensino superior via o público não ficasse somente no eixo Rio-São Paulo, ela chegasse ao interior, ao coração desse Brasil. Ela chegasse às outras regiões, como, por exemplo, a minha querida região Nordeste, o meu querido estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte não tem mais só a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nosso grande patrimônio, mas o Rio Grande do Norte, no governo do presidente Lula, ganhou uma nova universidade, que é a Universidade Federal do Semiárido, que chegou em Caraúbas, que chegou em Pau dos Ferros, que chegou em Angicos. O Rio Grande do Norte ganhou também uma expansão extraordinária do ensino da educação profissional e tecnológica. De 2 unidades do IFRN, nós passamos para 21 novas unidades do IFRN. E eu não estou aqui falando de uma escola qualquer, eu estou falando simplesmente daquilo que é considerado hoje os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica como o que de melhor existe em matéria de ensino médio integrado. A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, ela é elogiada, ela é aprovada não só no Brasil, mas inclusive lá fora. Ela é aprovada no Brasil, inclusive, aprovação essa atestada pelo próprio IDEB. O IDEB, inclusive, que o governo ilegítimo, inclusive... Intervenção no seu discurso? O que, senador? Vossa Excelência permite uma ligeira intervenção? Pois não. Senadora Fátima Bezerra, Vossa Excelência disserta com segurança e conhecimento de causa sobre um tema fundamental para o desenvolvimento do Brasil, que é a educação. Muitos têm dito que nós aplicamos poucos recursos em educação. Não é exato. O Brasil aplica tanto quanto países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Coreia, o Japão. Vossa Excelência cita o número, 3,2% do PIB. Isso não é pouco, é muito. O presidente Lula foi realmente fecundo na criação de novos programas que ajudaram muito a melhorar o nível da educação no Brasil. Nós sabemos que os municípios, os estados, são constitucionalmente obrigados a investir no mínimo 25% de suas receitas. A União Federal investe 18%. E há governantes que investem mais, e você mencionou o caso da presidente Dilma, mais do que isso. Além do ensino privado, a educação no Brasil é boa, é excelente? Não, não é ainda.
ainda realmente não é. Melhorou muito. Em 1964, nós possuímos cerca de 100 mil estudantes universitários matriculados nas diversas escolas do Brasil. Temos hoje milhões. Ou seja, nós vamos avançando. O que há, a meu ver, e você sabe mais do que eu, porque é um especialista no assunto, é a má aplicação ainda dos recursos. Se nós conseguíssemos chegar ao aperfeiçoamento na aplicação dos recursos disponíveis, aí sim, ganharíamos fases e mais fases, adiantando o nível do ensino em nosso país. Mas cumprimento Vossa Excelência por abordar um tema que é de essencial importância para o Brasil, para a nossa juventude de hoje e de amanhã. Nós cresceremos muito na medida em que crescemos também na educação. Senador Edson Lobão, agradeço a parte, ao tempo em que incorpora ao meu pronunciamento, e essa é uma das razões, senador Lobão, pelas quais nós somos frontalmente contrários à PEC 55, exatamente pelo impacto que ela terá na educação. É interessante, inclusive, porque os defensores da PEC dizem que saúde e educação estarão preservadas. Como saúde e educação estarão preservadas se essas medidas, inclusive, só vieram ao Congresso Nacional via proposta de emenda à Constituição, porque eles querem anular por 20 anos, rasgar, acabar com a vinculação constitucional para as áreas da educação e da saúde? Ora, se as áreas da educação e da saúde, de fato, estivessem preservadas, então por quê? Por quê? Porque uma emenda à Constituição, repito, para acabar com a vinculação para essas áreas da educação e da saúde. Então, quero aqui deixar muito claro, mais uma vez, alertar, peço ao presidente Hélio José que me dê mais só um pouco de tempo, que eu concedi uma parte que para mim foi muito importante ao senador Lobão. Pois não, certo? Senhora Excelência. Eu quero aqui senadora colocar, chamar a atenção da opinião pública, alertar a sociedade brasileira, que veja bem, a educação será tão duramente afetada que, por isso mesmo, repito, essas medidas chegam aqui a essa casa via proposta de emenda à Constituição. Porque se não quisessem acabar com a vinculação para a educação e para a saúde, as demais medidas poderiam estar tramitando aqui via projetos de lei, etc. Aliás, a maioria dessas medidas fazem parte, inclusive, até da Lei de Responsabilidade Fiscal, etc. Na verdade, a sanha do governo é grande. O governo que quer restaurar a agenda neoliberal dos anos 90, e essa agenda tem como ideário máximo o Estado mínimo e o Estado máximo, ou seja, o Estado mínimo de direitos para o povo brasileiro e o Estado máximo de privilégios para os banqueiros, para o andar de cima. É disso que se trata o ideário dessa agenda neoliberal. Tanto é verdade que a educação terá um impacto violento que, segundo as projeções feitas, não é por técnicos do PT, não, é por especialistas estudiosos. As projeções feitas apontam o seguinte retrato: com a PEC 55 aprovada, a vinculação cai, ela é revogada, nós não temos mais proteção nenhuma, porque o piso mínimo de 18% que a União é obrigada a investir será simplesmente revogado. E o que é que acontecerá? No prazo de 10 anos já, o piso mínimo, por exemplo, chegará ao patamar em torno de 14%. O que é que significa? Significa menos dinheiro, significa menos orçamento. E o que é que vai significar na prática? Na prática, o que é que vai significar? Vai significar rasgar o Plano Nacional de Educação.
vai significar botar o Plano Nacional na lata do lixo da história. Vai significar o Plano Nacional de Educação virar letra morta. Na medida em que? Como é que os prefeitos vão construir mais creches? Como é que nós vamos fazer para daqui até 2024 assegurar matrículas para 3,8 milhões de crianças de 0 a 3 que precisam ainda de acesso à creche nesse país? Como é que nós vamos fazer com a questão das escolas técnicas, com as universidades? Como é que nós vamos fazer com a agenda de valorização do magistério brasileiro, o novo piso salarial, a carreira, etc, etc. Ou seja... Me permite uma parte, senadora? Pois não, Fátima. senadora Gleisi, com o maior prazer. Eu estou aqui ouvindo o seu pronunciamento e especificamente falando de educação, que é uma área que Vossa Excelência conhece como poucos nessa casa. É professora, tem uma atuação muito intensa na Comissão de Educação, fez várias audiências públicas e eu tive a possibilidade de participar de uma audiência pública que Vossa Excelência organizou na Comissão de Direitos Humanos e trouxe lá representantes de todos os setores da educação, tanto das universidades, como de ensino médio, como de sindicato, de professores, de funcionários, trabalhadores, e foi muito rica aquela audiência, porque mostrou exatamente o efeito da PEC no cotidiano da educação. Ontem teve uma discussão aqui e uma das senadoras que subiu à tribuna falou e citou várias creches, pelo menos de um município, diz que teria em outros, creches que não estão sendo utilizadas, foram feitas e não tem demanda. Aí eu fiquei pensando aqui, com certeza isso não foi um planejamento do governo federal, com certeza deve ter sido alguma emenda parlamentar que eles tornaram, o parlamento tornou obrigatório executar e o governo teve que executar. Foi feita sem planejamento para que o parlamentar fosse lá inaugurar. Com certeza, senadora. Então, essa casa faz uma crítica quando, na realidade, ela é uma das responsáveis por fazer obras que não atendem à necessidade da população. Porque todas as creches, senadora Fátima, que foram feitas dentro do planejamento que a presidenta Dilma fez, e eu posso falar isso porque eu estava na Casa Civil na época, todas as creches tinham demanda e todas estão servindo a população. Aliás, nós temos mais demanda ainda, precisaríamos de mais creche. Então, não é verdade que a PEC não vai intervir no ensino fundamental, porque disseram aqui também que não mexe nos recursos de Estado e município, vai mexer só nos recursos da União e, portanto, vai impactar no ensino superior. Vai mexer no ensino fundamental, sim, porque a política de creches não está sendo feita via Fundeb. A política de creches está sendo feita por fora, inclusive o equipamento, a ajuda para a contratação de professores, para fazer com que a criança de baixa renda possa ficar na creche, tem um incentivo, tem toda uma política estruturada para a creche. Nós temos também os programas pelo FNDE de construção de escolas de primeiro e de segundo grau, que os municípios e os estados não têm condição de construir. Quem acaba construindo é o governo federal. Isso vai acabar. Quer dizer, a ajuda do governo federal. Vamos pedir ao senador Hélio José para ele... Senador Hélio José, para ele ser um pouco generoso, né, senadora Gleisi? Até porque, né, senadora Fátima, só estamos nós três aqui no plenário. Eu, Vossa Excelência e o senador Hélio José. E com estamos fazendo o senador Hélio José, inclusive, mora aqui em Brasília também. Pois é. E é importante a gente fazer esse debate, porque as pessoas querem saber, de fato, o que vai acontecer. Então, não é verdade dizer que a PEC não vai atingir o ensino básico e fundamental. Vai sim, porque hoje os estados e municípios têm dificuldade de manter sozinhos ou só pelo Fundef. E vem socorrer a União para a construção de escolas, construção de creches, para apoio imobiliário. Enfim, são vários aspectos que precisam. E veja, senadora Fátima, a partir do momento que a União não tiver mais esses recursos, os estados e municípios vão ser pressionados por sua população para ampliar o número de vagas, para ampliar a infraestrutura das escolas. Até porque, num período de recessão, como nós estamos vivendo, num período de crise econômica, o que acontece? As pessoas que estavam pagando a educação de seus filhos, estavam na rede particular, acabam migrando para a rede pública, então a demanda é maior. Sem contar também no impacto que vai ter no ensino superior. Imagina os institutos federais de educação.
Só no Paraná, senadora Fátima, são 25 institutos federais. Nós temos espalhados por todas as regiões. Eles cumprem um papel fundamental de formação, capacitação, de desenvolvimento regional. Nós temos lá a Universidade Federal Tecnológica, que tem 9 campi, se eu não me engano, em todas as regiões do Estado. Como que vai manter, se reduzir o recurso? Nós temos a UNILA, que é a Universidade Latino-Americana, nós temos a Universidade Fronteira Sul. Nós não vamos conseguir manter. E nós vamos dizer o que para a população e para a sociedade? Olha, nós abrimos, agora nós vamos fechar. Um país que precisa formar suas pessoas, que precisa capacitar, que precisa de educação. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência, dizer que é muito grave o que nós vamos viver em termos de desmonte de políticas públicas e nós não podemos deixar de falar, de denunciar isso. E lamento muito a hora que eu cheguei aqui, começou a discussão da PEC, ninguém do governo se inscreveu para discutir. Nós tínhamos 4 ou 5 parlamentares aqui, entre eles o relator, o líder do governo, abriu para discutir a PEC, nenhum se inscreveu para discutir. É absurda a posição do governo hoje de não fazer a discussão dessa matéria. Não foi nas audiências públicas, ontem apenas que o líder do governo subiu nessa tribuna para fazer o debate e hoje estava em plenário e se negou a fazer a defesa da PEC. Porque ela é indefensável, senadora Fátima. Com certeza, senadora Gleisi, ela é indefensável pelo conjunto da obra, pelo quanto de maldade, de injustiça, de crueldade ela traz. Mas, senadora Gleisi, agradeço a parte aqui de Vossa Excelência, porque enriquece muito aqui o nosso pronunciamento, a reflexão que nós estamos fazendo, senador Hélio José, principalmente tratando aqui do impacto dessa regra, esse novo regime fiscal, essa política fiscal que o governo Temer-Meirelles quer implementar no Brasil, né, com a aprovação da PEC 55. Então, nós estamos falando principalmente do impacto aqui versus a educação. E a senadora Gleisi colocou aqui muito bem o impacto que ela terá e que, portanto, não se sustenta de maneira nenhuma a tese dos defensores da PEC de que ela não vai impactar a educação, inclusive de que ela não vai impactar a educação básica, que é de responsabilidade dos estados e dos municípios. Vai impactar, sim, porque é fato que a PEC exclui, por exemplo, o Fundeb, assim como o FIES e o ProUni e o salário educação. Exclui o Fundeb e o salário educação por uma razão óbvia, senadora Gleisi. O Fundeb, como o próprio nome está dizendo, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, é uma política de financiamento que é um fundo que é composto dos impostos oriundos dos estados, município e da União. Diga-se de passagem, a maioria dos impostos que compõem o Fundeb vem precisamente dos estados e dos municípios. Portanto, nós estamos aqui tratando de uma repartição tributária e isso não pode, de maneira nenhuma, ser incluído na regra fiscal. Entretanto, Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que isso vai impactar os municípios e os estados. Por quê? Porque como a regra Temer-Meirelles vai diminuir drasticamente os recursos na área da educação, a União será afetada, e a União sendo afetada, a União não vai mais conseguir implementar o regime de cooperação com os estados e municípios que ela implementou ao longo desses últimos anos. As creches aqui, muito bem lembrada novamente por Vossa Excelência, elas só foram possíveis de serem construídas graças ao Fundeb, graças ao governo federal. Os municípios entravam apenas com a disponibilidade do terreno, até porque, repito, a maioria dos municípios brasileiros, a grande maioria, não tinham e nem tem condições orçamentárias de construir as creches do Pró-Infância. O caminho da escola, o transporte escolar, a mesma coisa. É um programa do governo federal, que só foi possível com a questão exatamente do Fundeb. Então, a PEC vai afetar esses programas. Digo mais, senadora Gleisi, os programas, por exemplo, de formação do magistério, formação iniciada, formação continuada, programas esses que só foram possíveis graças
a ação do governo federal, porque os municípios também não têm condições, esses programas serão duramente afetados. E como se não bastasse tudo isso, o que é que vai ser afetado ainda mais? Minha Nossa Senhora, o funcionamento da rede de ensino, os institutos federais de educação profissional e tecnológica, expansão dessa política impossível com essa PEC da morte inclusive da educação. Está lá no Plano Nacional de Educação. Nós temos que até 2024 triplicar as vagas na educação profissional, nós temos que até 2024 chegar a 33% das matrículas ofertadas no ensino superior. Isso vai virar letra morta com a aprovação da PEC 55. Além disso virar letra morta, reforço o que a senadora Gleisi colocou aqui. O que está em risco nesse exato momento é o funcionamento, inclusive, do que já existe. Não é alarmismo aqui dizer que com essa PEC 55 que corta dinheiro para a educação, não é alarmismo aqui dizer que a gente pode ver brevemente, senadora Gleisi, fechamento de escolas técnicas e fechamento de universidades pelo país afora. Porque como é que a universidade vai dar conta, como é que nós vamos dar conta, o governo federal, de programas importantes, como distribuição de livros e materiais didáticos para a educação básica, como a reestruturação, expansão do ensino superior e da educação profissional, como eu já falei? Como é que a União vai dar conta da concessão de bolsas de apoio à educação básica, de apoio à formação profissional científica e tecnológica? Como é que nós vamos dar conta, por exemplo, de dar continuidade às escolas para a educação infantil? Como é que o governo federal vai dar conta do fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão? Ou seja, o presente das universidades, das escolas técnicas, o presente da educação brasileira está seriamente ameaçado, que dirá exatamente o futuro. Então, eu quero aqui concluir, senadora Gleisi, mais uma vez, me associando à Vossa Excelência, dizendo não só da nossa tristeza, mas da nossa indignação, de repente, de ver esse Congresso avançar de maneira tão assodada para aprovar uma proposta com esse corte, com esse perfil, né? Uma proposta simplesmente, como disse a professora Tânia Bacelar, de penalizar exatamente os mais pobres. Aliás, a professora Tânia Bacelar, me refiro economista, professora aposentada da Universidade Federal lá de Pernambuco, uma das mais importantes economistas e pesquisadoras desse país. Ela, inclusive, recentemente, senadora Gleisi, fez um debate lá na Universidade Federal de Pernambuco e ela classificou a PEC 55 como a máquina de produzir, a máquina brasileira de produzir desigualdades. Foi assim que a economista e professora Tânia Bacelar classificou a PEC 55. Uma máquina, vai ser a máquina brasileira de produzir desigualdades. E eu acrescento, de injustiças, né? E quem fala aqui não é qualquer pessoa. Professora Tânia Bacelar, respeitada no Brasil e lá fora, repito, pela sua sabedoria, pelo quanto ela conhece desse Brasil, pelo quanto ela discute e pelo preparo que ela tem na questão da economia versus o desenvolvimento regional. Eu quero concluir, senador Hélio, dizendo que a professora Tânia chama exatamente a atenção, como já tem sido dito aqui, que quem cavou o buraco dessa dívida foram os juros altos e não os chamados gastos sociais, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, os gastos sociais
que foram feitos no país estão ainda, inclusive, muito distantes de atender às demandas do povo brasileiro. Ela reitera, inclusive, o que já vem sendo aqui colocado, que a crise pela qual o país passa, fruto da queda da arrecadação, em meio a um contexto internacional, que foi a crise do capitalismo internacional, desde 2008, cujos reflexos mais fortes só se fizeram sentir no Brasil exatamente a partir de 2013 e 2014. Tanto é que, como já foi colocado aqui, até 2013, os governos Lula e Dilma, inclusive, faziam superávit. Esse problema só começou exatamente a partir de 2014, e repito, primeiro fruto desse contexto a nível internacional, a crise do capitalismo e seus reflexos no mundo inteiro. A queda da arrecadação, portanto, que houve, assim como tem dito a senadora Gleisi, é falácia, mentira, ficar aqui dizendo que a dívida pública explodiu. A dívida pública, inclusive, do Brasil versus o produto interno bruto é inferior às dívidas públicas dos demais países. A diferença é que os demais países, vários deles, países inclusive do chamado mundo desenvolvido, têm uma dívida pública bem maior. A diferença é que lá, né, senadora Gleisi, eles pagam uma taxa de juros bem pequena e nós aqui, né, temos uma dívida pública menor, mas em compensação pagamos uma taxa de juro absurda. Por isso que a tese da auditoria da dívida pública é urgente, é estruturante. Por isso que nós insistimos, né, que para responder às demandas do Estado brasileiro, do ponto de vista da sua cidadania, é fundamental pôr o dedo na ferida nesse sistema tributário injusto, seletivo, regressivo. Quem paga imposto nesse país é o pobre, é o assalariado. O andar de cima fica aí intocável, intocável. É vergonhoso que o Congresso brasileiro, né, não discuta a necessidade, sim, de corrigir, repito, a seletividade, a injustiça desse sistema tributário no nosso país. Corrigir como? Fazendo o que vários países do mundo afora já fizeram. Taxação das grandes fortunas, taxação dos lucros, assim como outras medidas também. Mas, infelizmente, enfim, o andar de cima é quem fala mais alto. Nós temos, no fundo, um Congresso ainda refém desse andar de cima e, portanto, um Congresso, infelizmente, na sua grande maioria, insensível, né, à realidade da maioria do povo brasileiro. Porque se esse Congresso tiver um mínimo de sensibilidade e de sensatez, esse Congresso diria não à PEC 55, pelo quanto ela impactará para o presente e o futuro da educação no nosso país. Portanto, faço minhas aqui as palavras da professora Tânia Bacelar, na esperança de que, muito em breve, amplos setores da população brasileira possam se somar à luta dos estudantes, dos professores, a esses estudantes que estão dando lições, né, de luta em defesa da cidadania pelo país afora. A nossa esperança a eles que estão resistindo e resistindo de maneira tão cidadã, de maneira tão corajosa. A nossa esperança sempre, senadora Gleisi, que amplos setores da população possam em breve se juntar aos estudantes para que a gente possa barrar essa agenda de retrocesso.